Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje o programa abre espaço para discutir as regras do direito autoral na internet. O que é ou não é considerado violação de conteúdo e quais os mecanismos de defesa. Ao mesmo tempo em que facilita a vida dos usuários, a internet tem demandado debate sobre a normatização do conteúdo original. E o professor de Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas, Ricardo Coelho, explica como a legislação brasileira atua nas questões de direito de autoria. Professor, esse debate é antigo e o Brasil já tem seu marco regulatório, né? Isso começa desde a criação, quando se pensou em direito autoral, se pensou na perspectiva desse novo conteúdo passando por uma nova plataforma? Veja bem, Miguel, a questão do direito autoral na internet, ele é um debate que já vem há um certo tempo. Nós temos uma lei recente, que foi o Marco Regulatório da Internet, que de alguma forma tenta sistematizar e organizar isso. Porém, nós temos em paralelo com isso uma nova discussão de uma lei dos direitos autorais, que é a dos direitos autorais de geral, porque a nossa lei é muito antiga, e essa discussão também vai interferir na questão do direito autoral na internet. O grande problema que se enfrenta nessas duas legislações é porque a internet é um espaço, é um universo muito fácil de burlar a lei. É um universo sem lei. É um universo que extrapola a territorialidade dos países, então você tem legislação em cada país, isso não pode ser da mesma forma em todo o país. Então, essas questões, elas ainda são dificuldades. Por exemplo, o Marco Regulatório da Internet diz que os provedores de sites, etc., eles devem ter o registro dos autores para que seja evitado essa reprodução sem responsabilidade de autoria, inclusive o anonimato também. Porque além do problema do direito autoral, também tem o problema do anonimato, né? Porque se publica muito conteúdo totalmente desvirtuado, conteúdo preconceituoso, etc., com posições políticas equivocadas e posições racistas, sexuais, etc., que são posições que há uma condenação já hoje e isso está divulgado. Então, a internet ainda é um espaço, apesar dessa nova lei que nós temos, ainda é um espaço para se regular, para se instrumentalizar a forma de fiscalização, porque o marco regulatório, ele tem uma falha, como muitas das legislações brasileiras sobre a mídia, ele tem uma falha de que não atribui competência a um órgão próprio para a fiscalização. E isso criou-se dentro desse ato, né, uma perspectiva de se trabalhar conteúdos, conforme o senhor mesmo citou, de qualidade duvidosa e de origem duvidosa. Quando o senhor fala isso, dá para fazer uma ponte com o Wikileaks, né, que é uma plataforma em que os conteúdos aparecem e ninguém sabe. É inquestionável que a origem desse conteúdo apareça, mas dentro da perspectiva de mercado do próprio Wikileaks, eles não querem saber de onde veio, né? Eles querem mostrar o conteúdo que está ali. Exatamente, esse é um outro problema, porque como eu falei da desterritorialidade, como não há um território limitado, então um site como esse é um site internacional, publica matérias e informações, documentos de origem duvidosa, e essas informações e documentos, elas têm repercussão em todo o mundo, tem repercussão em outros países. Então, quando ele chega aqui, o máximo que se pode fazer, se é o Ministério Público ou algum órgão, alguma autoridade se sentir atacada, ele pode pedir para que isso seja tirado do ar aqui no espaço do Brasil. Acontece que você pode acessar esse site fora do Brasil, você estando no Brasil, com acessar o site da origem em outro estado, em outro país. Então, isso cria uma situação complexa, porque ao mesmo tempo que o site aqui no Brasil ele é obrigado a fazer isso, pode ser que fora ele continue fazendo. A gente tem um caso que incidiu essa discussão sobre a responsabilidade do site, que era um site estrangeiro aqui dentro do Brasil, que foi o caso da Carolina, daquela outra, da Cicarelli. Uhum. A Cicarelli, ela teve um caso com um rapaz numa praia lá na Espanha e alguém filmou e divulgou aqui e divulgou internacionalmente.
A Justiça brasileira determinou que o site que ainda estava divulgando, que era o Terra, que deixasse de divulgar. O Terra deixou de divulgar, porém, esse site começou, essa matéria continuou sendo divulgada em outros sites. Então a Carolina, a Cicarella, aliás, ela porque quer que a Justiça também condene sites fora do Brasil, mas isso não é possível na nossa legislação. Esse é um grande impedimento para que se tenha uma discussão mais equilibrada, mais organizada sobre o tema. No mesmo episódio, há um contraponto, considerando também o Wikileaks, de que pela sofisticação tecnológica, né, e a falta de legislação específica, cria-se um território vasto, né, em que os conteúdos, podemos dizer, duvidosos, eles encontram uma praia muito benéfica para o software livre, né, para o livre pensamento e para pensamentos que, pelas vias normais, não chegariam ao conhecimento das pessoas, né? Jamais alguém poderia difundir um conteúdo que o Wikileaks divulga, por exemplo, em sites comerciais. Então, essa plataforma ela traz também essa coisa da liberdade, né, de conteúdos, que se fosse trabalhado de maneira responsável, e a gente não sabe a origem ou se aquilo tem fundamento ou não, mas são capazes de até derrubar pessoas e até governos. Isso. A grande conflito existente aí é, de um lado, a liberdade de expressão, liberdade de manifestação, que essa está garantida na nossa Constituição e essa está completamente coberta e completamente correta. Do outro lado está a questão de até onde vai isso, até onde vai essa liberdade, porque essa é uma discussão que está sendo travada no Congresso ou no Supremo. O Supremo até se posicionou recentemente na questão dos direitos autorais, sobre até aquele caso do Roberto Carlos, porque o que é que ele diz? Que a liberdade de expressão e manifestação está acima da questão da privacidade, porém com responsabilidade. Então você tem que ter o responsável, não pode ter o anonimato, que a nossa Constituição no artigo 5º diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Porque o vedado anonimato é para permitir que se responsabilize quem publicou tais matérias, tais artigos, notícias, etc. E no caso do Wikileaks é exatamente porque eles publicam sem dar nenhum gancho de se isso é verdadeiro, se isso não é, de qual é a fonte, porque ele pode se isentar de falar de quem é a fonte, mas de qualquer maneira não há um respaldo para que isso venha acontecer. É lógico que há outro problema muito sério, até onde vai a privacidade desses documentos, até quando eles podem passar sem ser divulgados. E o Wikileaks vai e divulga sem a questão do sigilo, não observa o sigilo até quando, por questão de segurança nacional. São problemas muito intricados que um instrumento novo, como a internet, novo, já tem mais de 15 anos, mais de 20 anos, mas ainda é novo, porque cada dia cresce mais, ele nos provoca na nossa vida diária. Quem usa muita plataforma, né, e a mídia social, né, WhatsApp, Facebook, não está livre de diversas mensagens, né? Chegam imagens com pornografia, pornografia infantil, achincalhamento com personagens da política brasileira. Isso é passível de penalidade? Eu, por portar um equipamento e ter recebido uma mensagem, eu posso ser investigado? Qual é a responsabilidade que eu tenho sobre esse conteúdo no meu equipamento? Olha, é a Lei 12.737, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, por causa do vazamento das imagens dela. Ela diz que a divulgação da questão de privacidade, a questão da vida particular, isso tudo não pode ser feito. Isso não pode ser feito, porque a não ser que a pessoa faça algumas coisas em público. Se ela não fizer em público, então, como foi o caso da Carolina, que pegaram fotos dela íntimas lá, na intimidade dela, no banheiro, etc., que ela não devia nem ter filmado aquilo, mas filmou, fotografou, e agora um caso mais recente do Estênio Garcia, que eles mesmo filmaram. Então, os equipamentos foram para conserto e foram divulgados. Isso é considerado crime, isso aí tem uma penalidade que pode ser de 3 a 1 ano,
a prisão e podendo, dependendo da repetição e da intencionalidade de vender, ter vendido esse material, pode ir até quadruplicar a pena de 4 anos. Essa é uma questão. A outra questão da divulgação de fatos que sejam propostas, que sejam imagens horríveis, como foi o caso das divulgações da presidente Dilma, que fizeram imagens horríveis até ela, a questão de um carro, de gasolina, tudo isso, o marco regulatório diz que se pode penalizar, pode ser discutível e pode ser cair. O problema é que no marco regulatório não existe ainda a questão das penalidades, porque não era uma lei penal. Então ele remete ao nosso Código Penal. O nosso Código Penal com aqueles casos dos crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria, que são casos onde já existem penalidades previstas. É aquela questão feita por analogia. Você pega uma lei antiga para um crime novo, que utiliza um instrumento novo, mas o crime seria o antigo, então você pode penalizar. Pode ter forma de penalização. O problema que eu insisto em falar é que muitas vezes isso é feito no anonimato, você não sabe onde a origem. Agora, algumas autoridades têm falado, têm até discutido a questão de quem reproduz pode ser responsável também. Vale dizer que cada equipamento tem a sua própria identidade, né? Isso. Se pesquisado, acredito eu que deva chegar, né, pelo menos à origem desse conteúdo, né? É claro que são bilhões, trilhões, quatrilhões, né, de equipamentos, mas alguns concentrados, né? Acredito eu que a investigação, se ela for dura, né, e se investir nisso, evidentemente que vai chegar. Não num achincalhamento, numa brincadeira, mas uma coisa muito mais séria deve chegar, porque a tecnologia permite isso, ou não? Permite. A gente tem a questão de cada computador ter o seu próprio identificador, se não me engano chama-se IP, e isso leva a uma identificação ao menos da máquina. Porém, já se criaram 2 instrumentos que permitem o desvio da busca do IP. Então isso já é os hackers, as pessoas que trabalham com isso, eles muito inteligentes, movimentam esses equipamentos se desenvolvem com tecnologia muito rápida, então eles já criaram algumas formas. Mas mesmo assim, a busca ainda é uma forma correta. Nós temos um caso recente das denúncias contra o filho do Lula, que chamam de Lulinha, né? E ele entrou na justiça contra os órgãos que reproduziram e agora está entrando contra os sites que estão reproduzindo isso para descobrir a origem. A nossa lei, que regulamenta a internet, o marco regulatório, diz que os sites não são responsáveis pela reprodução. Quem é responsável é o terceiro que divulgou, né? Agora, se for num site de notícia, sim. Agora, se for alguma rede social, a rede social só seria o suporte e o responsável é quem divulgou. Agora, no site de notícia, não. O site de notícia também seria responsável. Então, a gente está esperando até a decisão da Justiça para ver até onde vai essa busca para saber quem é o responsável pela denúncia e se haverá alguma penalização, que será uma situação nova nas decisões da Justiça brasileira. No próximo bloco vamos continuar falando sobre direito autoral na internet, conhecer algumas das principais questões que interferem na produção de conteúdo digital e entender melhor a diferença entre compartilhamento e pirataria.